Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. O nosso ministério é um ministério que prega a revelação da graça de Deus. A graça de Deus que é o pacto de maiores e superiores promessas. Nós entendemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, cabe a nós o papel de aprendermos a cada dia mais, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais você entende quem você é em Cristo Jesus. E a partir deste momento, você vai assistir a uma pregação que foi ministrada pelo meu esposo, Bispo Sérgio Costa, no altar da nossa sede internacional da Igreja Cristo Vive. Nós seguimos o conselho, ou os conselhos do apóstolo Paulo. Um deles está em Colossenses, no capítulo 1, onde ele diz que nós precisamos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. E é isso que você vai fazer agora. Você vai receber esta palavra para que você transborde de conhecimento e entenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Fique atento, o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Daqui a pouco eu estarei de volta. O tema é, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Não podemos deixar que a tentação do desânimo e do fracasso, da desistência, atinja a nossa mente e o nosso coração. Por maior que seja a provação, não podemos. Não somos dos que retrocedem. Lembra o que Paulo fala? Somos dos que avançam. Você tem que avançar, você tem que persistir, porque a vitória é garantida para aqueles que não desistem. E você é um vencedor, você é uma vencedora. Veja o exemplo que Paulo dá em Hebreus 12:3, diz assim: considerai, olha, Paulo está falando conosco, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem foi que sofreu? Foi Cristo. Jesus sofreu todo tipo de tentação, de perseguição, de sofrimento, para provar o quê? Para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Então veja que Jesus sofreu maiores oposições do que todos nós. Ele deve ser o nosso modelo de perseverança para nunca desistirmos. Diga: eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir para o alvo, eu vou vencer esta situação, porque aquele que está em mim é maior. Então veja que quantas pessoas caíram no pecado da incredulidade por causa de um momento de tribulação. Às vezes uma fofoca, uma palavra que disseram, a pessoa ouviu, olha, disseram que você, ninguém sabe quem foi que falou, mas a pessoa já sente, já fala, não, olha, isso daí me abalou, me tirou as estruturas, eu vou sair da igreja. Então veja quantas pessoas caíram no pecado da incredulidade por causa de um momento de tribulação. Abandonaram a fé, abandonaram a igreja, o seu ministério. Pessoas que um dia foram abundantes na obra deixaram de frutificar, porque se desanimaram. Mas você está aqui para aprender a nunca desanimar, mas a perseverar, a acreditar, a confiar que Deus está contigo aonde você estiver. Ele não te abandonará, jamais. Jamais.
Então, amados, a nossa firmeza, a nossa postura de descanso demonstra o valor e a dimensão da nossa fé. 1 de Pedro 1,7 diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja porque muitas vezes nós sofremos perseguição, para que através do nosso testemunho venhamos a ser motivos de glórias e honras para Deus. Então a fé aprovada, ela redunda em glórias a Deus. Quer ver um grande exemplo depois de Jesus? É o próprio apóstolo Paulo. Veja o testemunho deste homem. Veja se havia alguém que teve, se existe alguém que teve todos os motivos do mundo para desistir, para se desanimar, para esmorecer, para abandonar tudo, foi o apóstolo Paulo. Mas veja qual foi o testemunho dele. Veja o que ele diz em 2 de Coríntios 11, 23 a 28, diz assim: são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, olha, muitas vezes, em perigos de rios, muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha quanta coisa o apóstolo Paulo viveu, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ou seja, além disso tudo que ele carregava no corpo, as marcas de Cristo. Imagina o corpo de Cristo, imagina o corpo de Paulo também, depois de sofrer tantas coisas. Mas ele diz algo interessante, ele diz que além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Sabe o que é? A preocupação com todas as igrejas. Ele, além de tudo, ainda tinha esse fardo, que na verdade ele não carregava, porque ele lançava sobre Cristo, porque ele confessava o seguinte: olha, o morrer em Cristo para mim, sabe o que é? É lucro. Quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele sofria, mais ele dava glórias a Deus, porque ele sabia que o plano perfeito de Deus para a vida dele estava se cumprindo. Então veja que este é um grande exemplo que nós devemos ter para a nossa vida, quando passamos por um probleminha e logo pensamos em desistir, achando que Jesus se esqueceu de nós, nos abandonou, não quer mais saber de nós. Não, Ele jamais, diga, jamais me deixará, jamais me abandonará. Então veja que a vida pesada, humanamente falando, que Paulo levava, era algo muito maior do que todos nós passamos. E mesmo assim tem gente que por muito menos já se desvia, pessoas por muito menos já duvida de Deus, desiste da sua carreira, se volta para o mundo. Isto quando não tenta influenciar outros irmãos dentro da igreja, de saírem do caminho. Então, amados, o repouso espiritual, ele tem um poder tão grande, porque mesmo em meio a tantas turbulências, ele nos mantém firmes, ele nos mantém confiantes e com esperança inabalável, que nos faz
descansar, nos faz repousar. Veja a declaração que o apóstolo Paulo deu aos Filipenses em Filipenses 4:12. Ele diz assim: tendo, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. E no versículo 3, olha a conclusão que ele chega. Sabe qual a conclusão que eu chego? Disse Paulo: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que isso significa? Que todas aquelas adversidades não foram capazes de parar este homem, porque a confiança dele não estava na força dele, no desempenho dele, estava em Cristo Jesus. E é justamente isso que nós devemos viver. A nossa esperança e confiança está em Jesus Cristo. Então diga com seus lábios: tudo posso naquele que me fortalece. Isto significa que, independente da situação que você venha passar, seus olhos devem estar focados naquele que fortalece a sua vida. Os seus olhos têm que estar nele, não no problema, não na situação, por mais grave que seja, porque o Todo-Poderoso está na tua vida, está na minha vida, está na nossa vida. E esta é a certeza que nós devemos ter. Veja o que diz Romanos 8:38, diz assim: porque eu estou bem certo. Você está certo? Então vamos ler junto este versículo. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, próximo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguma coisa pode te separar do amor de Deus? Nada. Nada pode te separar deste descanso, amado. Então, as provações, elas revelam a nossa fé, a nossa confiança e esperança no Senhor. Por isso, espere sempre o melhor de Deus. Creia que tudo está cooperando. Eu digo no presente, tudo está cooperando para o teu bem. Então descansa. O terceiro e último ponto, já estamos caminhando para o final. Descansamos quando cremos no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Você sabe o que a palavra de Deus diz a seu respeito? Eu sei que você já sabe, mas veja que o que impede muitos de não entrarem no repouso de Deus é o fato de não acreditarem de todo o coração em quem são diante de Deus. Tem pessoas que não acreditam na sua posição diante de Deus, não acreditam como Deus os vê, ou melhor, acreditam de forma deturpada a maneira que Deus as enxerga. E mais, não acreditam naquilo que Jesus fez por elas na cruz do Calvário. Então alguns, mesmo tendo confessado a Jesus como Salvador, mesmo frequentando os cultos toda semana, mesmo lendo a Bíblia, dizem ainda assim que se sentem desprezados, têm um sentimento de culpa, sentem-se ansiosos, têm medo, desenvolvem sentimentos destrutivos que fazem que, ao invés de confiarem em Deus e descansarem em Deus, faz com que estas pessoas estejam
cada vez mais lá no fundo do poço. Porque na verdade não conheceram a Deus. Ouviram falar, mas não conheceram na essência quem é Deus. Então você precisa ter a certeza de quem Cristo é para você. Certeza da sua identidade espiritual diante de Deus. Certeza de que o perdão de Deus te alcançou, não foi até hoje, é para sempre. Certeza de que a provisão que Ele tem para a sua vida há de suprir cada uma das tuas necessidades. Então Paulo faz uma afirmação fortíssima aos Gálatas, dizendo em Gálatas 3:9, de modo que os da fé, está falando de você, da sua posição espiritual, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então diga: eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho o favor de Deus na minha vida, independente daquilo que você fez no passado, independente dos nossos erros, amado. Eu quero abrir um parênteses para te dizer que você não tem que ficar rememorando o seu passado. O passado passou. Não fique trazendo à sua mente, aos seus pensamentos, os erros que você cometeu no passado. Porque se Deus, Ele desprezou todo o pecado que você cometeu, todos os teus erros, quem é você para ressuscitá-los? É por isso muitas pessoas estão aí encamadas, doentes, aflitas, passando dramas existenciais, porque não se veem da mesma forma que Cristo as vê. Não conseguem se enxergar da maneira correta, que é a maneira que Cristo nos enxerga. Ficam sempre achando que estão passando por este drama porque fizeram algo de errado. Amado, todo mundo erra e Deus sabe disso, mas o que você tem que saber, e isto tem que estar no seu coração, é a certeza de que independente deste erro que você cometeu, Deus já te perdoou e Ele tem algo melhor para a sua vida. Ele tem algo melhor para a sua vida. Não se prenda aos erros do passado, porque você é um abençoado com o crente Abraão. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Veja que é algo contínuo. Tem nos abençoado. Abençoou ontem, vai abençoar hoje, está abençoando e há de abençoar eternamente. Então ele diz: olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então veja que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Então, para viver no repouso, precisamos crer nesta verdade, precisamos crer nesta promessa. Se você se enxergar como alguém que já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, você vai voar alto, você vai viver em paz, você vai ter paz no seu coração, você vai repousar neste descanso que Deus tem para a tua alma. A sua fé jamais será abalada. Então, com certeza você vai entrar, seja no local do seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua empresa, você vai entrar a partir de amanhã ou a partir de hoje com uma postura de um vencedor, uma postura de quem tem confiança em Deus, uma pessoa que sabe que Deus estará à sua frente, ao seu lado, à sua retaguarda, lhe protegendo, lhe guiando, e lhe conduzindo em triunfo para tudo aquilo que é projeto e propósito de Deus para a sua vida. Esta é a postura que todos nós devemos ter diante desta realidade de Deus na nossa vida.
Outro ponto importante, vamos lá, João, outro versículo, João 10, 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu a ele? Você. Ele está dizendo que você, eu, todos nós, somos maior do que tudo. Você está vendo a importância que você tem para Deus? Você é maior do que tudo. E diz mais, não para por aí não, diz assim, ó. E da mão do papai, diga, e da mão do papai, ninguém pode me arrebatar. Ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Isto tem que gerar confiança e descanso no teu coração. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado para o reino do Filho do amor de Cristo. Então isto tem que gerar paz todos os dias, continuamente ao teu coração. Romanos 8:33 a 37 diz assim, olha que passagem linda, diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu imagino Paulo como se estivesse num plenário defendendo o povo de Deus. Então ele diz assim, ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Ele está dizendo que ninguém pode te acusar de nada. Ah, mas olha, bispo, eu errei. Amém, errou, glórias a Deus. Deus já deu correção à tua vida. Deus já deu sabedoria à tua vida para que você não tropece mais. Pelo amor que você tem a Deus, você não vai errar mais. Porque uma coisa é errar, outra coisa é permanecer no erro. Errar, todos nós erramos. Então ele diz, não há condenação. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, ninguém pode levantar nada contra a sua vida, porque a semente que está em você é incorruptível, nada pode destruir, nada pode corromper. E diz mais, próximo Joás: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Próximo, esta palavra é para fechar com chave de ouro, vamos ler juntos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor Jesus Cristo te amou com amor eterno, e nada pode anular este amor. Você é um com o Senhor, amado, diga: eu sou um com o Senhor. O tema é, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você acabou de assistir a mensagem que foi ministrada pelo meu esposo, Bispo Sérgio Costa, no altar da sede internacional da Igreja Cristo Vive. Eu creio que o Senhor falou profundamente ao seu coração. É vontade dele que você transborde de conhecimento para que você usufrua nesta terra da vontade dele, que é boa, é agradável e é perfeita. Eu quero fazer um convite a você. Venha estar conosco no próximo domingo. Nós temos 2 grandes cultos, às 9 e às 18 horas. O nosso ministério tem toda a estrutura para receber você, sua família. Temos estacionamento, escola bíblica para crianças, berçário para bebês. E nós desejamos que você venha fazer parte da família Cristo Vive. A nossa igreja é a sua cidade refúgio. Venha aprender o que é viver sem condenação,
a graça de Deus. Amém? Que tenham todos uma excelente semana, graça e paz, e até o próximo programa.